Sejam todos bem-vindos ao canal Biociência, a nossa 18ª aula de Métodos Matemáticos em Engenharia Naval. Sou o professor Juan Vanderlei, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É, Hoje nós vamos falar sobre série de Fourier, transformada de Fourier, transformada discreta de Fourier, transformada rápida de Fourier, tá? Que é o que vocês vão fazer no projeto, né? Vocês vão usar o FFT, né? Lá do Matplotlib, para transformar, mudar o domínio, passar do domínio do tempo para o domínio da frequência, né? Para você ver os sinais do domínio da frequência, tá? Fazer uma revisãozinha de funções periódicas, série de Fourier e etc. Uma função f é dita periódica se existe um número real positivo p, chamado de período de f, tal que f de x é igual a f de x mais p, para qualquer x, entendeu? Para qualquer valor de x. E aqui você tem um exemplo aqui de uma função periódica, tá? É, Você pode formar funções periódicas a partir de soma de senos e cossenos, né? Então aqui você tem o seno, aqui você tem cosseno. A propósito, cosseno é uma função par, tá? E o seno é uma função ímpar. Então veja que se você somar seno e cosseno, né? Temos aqui o seno, tá? E aqui o cosseno. A soma dos dois vai dar essa linha vermelha aqui, tá? Que também vai ser uma função periódica. E também vai ser uma função periódica. Agora vejam essa aqui, ó. 2 seno de x, 7 seno de 2x, 5 cosseno de 3x, 4 cosseno de 5x. O resultado final da superposição vai ser essa curva vermelha aqui, tá? Essa linha vermelha, que é também uma função periódica e bastante irregular. Então você, por outro lado, né? Por outro lado, qualquer função periódica, ela pode ser representada a partir de uma expansão em série de Fourier. Então aqui temos aqui a série de Fourier que vocês devem ter visto aonde? Cálculo, cálculo 4, tá? E aqui veja que você tem f de t igual a 0/2 mais somatório de n variando de 1 até infinito, já n cosseno de n π t sobre L, onde L é a metade do período, né? Mais Bn seno de n πt sobre L, onde a zero é 1 sobre L, integral de C a C 2L de f de t dt. O AN vai ser igual a 1 sobre L, integral de C até C mais 2L, 2L é o período, né? F de t cosseno de n πt sobre L dt. E o Bn vai ser igual a 1 sobre L, integral de C até C mais 2L, ou seja, integral ao longo do período, de f de t seno de n πt sobre L dt, tá? Então, até uma ondinha dessas aqui, em azul, uma onda quadradinha, né? Você pode representá-la através de uma série de Fourier. Veja que à medida que você. Aqui, por exemplo, você tem um. Provavelmente você tem um seno aqui, né? Então, o seno não representa muito bem, tá? Mas se você for aumentando o número de termos da série de Fourier, veja que o resultado, a curva vermelha vai se aproximando da onda quadradinha. Tá legal? Então, qualquer, inclusive essa aqui, você consegue representar uma expansão em série de Fourier, desde que você determine os coeficientes, obviamente. Tá? Tipo importante de simetria. Simetria par. O que vem a ser uma simetria par? Se para todo t pertencente aos reais, f de menos t é igual a f de t. Tá?
As funções pares são simétricas em relação ao eixo vertical t igual a zero. Então, essa aqui é uma função, essa primeira aqui é uma função, um exemplo, né, de uma função par. Por quê? Porque o f de menos t, se você pegar aqui menos t qualquer, o f de menos t vai ser igual ao f de t, tá? Ou seja, a função ela é simétrica em relação ao eixo vertical, tá? Simetria ímpar, se para todo t pertencente aos reais, f de menos t é igual a menos f de t, tá? As funções ímpares são simétricas em relação à origem. Por exemplo, f de menos t estaria aqui, por exemplo, tá vendo? F de menos t e f de t aqui, tá certo? Então veja que o f de menos t vai ser igual a menos f de t, tá? E aí você tem um exemplo aqui de uma função ímpar em vermelho. Propriedades de funções com simetrias par e ímpar. A soma de duas funções pares é uma função par. A soma de funções ímpares é uma função ímpar, né? O produto de duas funções pares é uma função par. O produto de duas funções ímpares é uma função par. E o produto de uma função par por uma função ímpar é uma função ímpar, tá? Isso aí vocês viram lá em cálculo 4, né? Isso aqui é só para refrescar a memória. Então, se f igual a f de t é uma função par, então a integral de menos L até L de f de t dt vai ser igual a duas vezes a integral de 0 a L de f de t. Beleza? Sara? Tranquilo? Tá. E se f de t é uma função ímpar, a integral de menos L a L de f de t dt vai ser igual a zero. Precisa demonstrar isso aí? Não? Tá. Isso é tranquilo. Então, propriedade das simetrias para os coeficientes da série de Fourier, tá? Então, você consegue simplificar a sua vida quando você vai determinar os coeficientes da série de Fourier, se você sabe que a função f de x é par ou ímpar, tá? Então, aqui você tem f de x igual a zero sobre 2 mais somatório de n variando de 1 até n, até infinito, desculpa, de an, cosseno de n k0x, mais somatório de n variando de 1 até infinito de bn seno de n k0x, onde a zero é 1 sobre π, integral de menos π a π de f de x dx, tá? A n é igual a 1 sobre π integral de menos π até π de f de x cosseno de n k0x dx. E Bn é igual a 1 sobre π integral de menos π a π de f de x seno de n k0 x dx. Tá? Isso, obviamente, para uma função, veja que f é uma função 2π periódica, uma função 2π periódica, integrável e absolutamente integrável no intervalo simétrico de menos π a π. Tá? Então, se f é uma função par, o Bn vai ser igual a zero, tá? O Bn, por que que Bn vai ser igual a zero? Por que que o Bn vai ser igual a zero se f for uma função par? Alguém sabe me dizer isso? O seno é uma função ímpar. Par vezes ímpar dá ímpar, né? Logo, integral de menos π a π vai ser igual a zero, tá? Perfeito. Alguém, todos enxergaram isso? Mas não tinha enxergado, né? Agora enxergaram. E aí, a integral, o AN, veja que o AN, que era integral de menos π a π, agora vai ficar duas vezes integral de 0 a π. Entendeu? Porque o cosseno é par, o f é par, então o produto vai ser par. Então, se você vai integrar de menos π a π e a função é par, basta você multiplicar por 2 integral de 0 a π. Tá?
Beleza? Se f é uma função ímpar, então a n é igual a zero. Por quê? Por que que o a n é igual a zero? Mesmo raciocínio, né? Por quê? Porque o f é ímpar, o cosseno é par. O produto entre uma função par e uma função ímpar é uma função ímpar, tá? Logo, integral de menos π é π vai dar zero, tá? Aliás, perfeito. E a integral, o Bn, que era a integral de 1 sobre π de menos π a π, né? Como f de x é ímpar e seno também é ímpar, o produto vai ser par, tá? E aí, se você vai integrar de menos π a π, basta você multiplicar por 2 e integrar de 0 a π. Então, tá aqui o Bn, tá? Dúvidas? Série de Fourier na forma complexa. Já viram série de Fourier na forma complexa? Nunca viram série de Fourier? Mas vocês têm certa dificuldade com números complexos. Mas é interessante, números complexos ajuda bastante. Às vezes, é muito mais fácil você trabalhar, muitas vezes, né? É muito mais fácil você trabalhar com números complexos do que você trabalhar na forma trigonométrica, entendeu? Então, por exemplo, temos aqui a expansão em série de Fourier, f de x igual a 0 sobre 2, mais somatório de n variando de 1 até infinito, de an cosseno de n ômega 0x mais bn seno de n ômega 0x, tá? Onde a 0 é 2 sobre período, integral ao longo do período de f de x dx, o an é 2 sobre período, integral ao longo do período de f de x cosseno de n ômega 0x dx, e dn 2 sobre período integral ao longo do período de f de x seno de n ômega 0x dx, tá? A ideia, né, é a gente trabalhar na forma exponencial, tá? Transformar essa expansão em série de Fourier na forma trigonométrica, vamos trabalhar na forma exponencial utilizando a famosa fórmula de Euler, tá? Ou seja, e elevado a i n ômega 0x vai ser igual a cosseno de n ômega 0x mais i seno de n ômega 0x. O e elevado a menos in ômega 0x vai ser igual a cosseno de n ômega 0x menos i seno de n ômega 0x, tá? E aí você, com isso aqui, né, a gente pode obter cosseno, né? Cosseno de n ômega 0x vai ser meio de e elevado a in ômega 0x mais e elevado a menos in ômega 0x, tá? E o seno de n ômega 0x vai ser igual a menos meio i é elevado a in ômega 0x menos é elevado a menos in ômega 0x. E aí, basta a gente substituir aqui, ó, cosseno e o seno, utilizando essas duas equações aqui, tá? E aí você vai ficar, bom, somatório de n variando de 1 até infinito, de an cosseno de n ômega 0x, mais bn seno de n ômega 0x, isso aqui vai ser igual a somatório de n variando de 1 até infinito, de meio de AN no lugar do cosseno, vamos substituir isso aqui, ó. Vamos substituir esse cara aqui. Aí ficaremos com isso aqui, ó. Meio de AN vezes E elevado a IN ômega 0x, mais E elevado a menos IN ômega 0x. E vamos substituir isso aqui, ó, aqui. E aí ficaremos com menos meio de I BN vezes E elevado a IN ômega 0x menos E elevado a menos IN ômega 0x. Beleza? Agora, vamos grupar termos em E elevado a IN ômega 0x. Então, nós temos meio de AN vezes E elevado a IN ômega 0x. E aqui nós temos
meio de Bn vezes E elevado a In ômega 0x. Botando o E elevado a In ômega 0x em evidência, ficaremos com meio de AN menos IBN é elevado a IN ômega 0x. Fazendo a mesma coisa com o E elevado a menos IN ômega 0x, ficaremos com mais meio de AN mais IBN vezes E elevado a menos IN ômega 0x. Tá? E aí podemos chamar esse aqui, vamos chamar isso aqui de CN, tá? Se esse aqui é CN, esse aqui vai ser o CN barra. O CN barra é o conjugado, tá? Já ouviram falar de conjugado de número complexo? Alguém não ouviu falar? Então, se Z é um número da forma x mais yi, o conjugado dele, que a gente chama de Z barra, vai ser igual a x menos yi, tá? E aí, por isso que aqui, se eu chamei o CN de AN, o CN de meio de AN menos IBN, o, o meio de AN mais IBN é o conjugado, é o CN barra. Tá? Então, está aqui o CN, está aqui o CN barra. Então, a nossa expansão em série de Fourier na forma trigonométrica vai ficar igual a somatório de n variando de 1 até infinito de Cn é elevado a in ômega 0x mais Cn barra, que é o conjugado, é elevado a menos in ômega 0x. Tá? Bom, veja agora o seguinte. O AN é igual ao A menos N. O AN é igual ao A menos N. Então, se você voltar aqui na definição do AN, o AN é igual a 2 sobre período integral no de um período de f de x cosseno de n ômega 0 x dx, tá? Mas se você reescrever isso colocando se você botar um menos aqui dentro, aí você ficaria com 2 sobre o período integral ao longo do período de f de x cosseno de menos n ômega 0 x dx. Mudou alguma coisa? Não muda nada. Por quê? Porque cosseno de θ é igual a cosseno de menos θ. Concorda? Ou seja, e quem é esse cara aqui? Esse cara aqui nada mais é que o AN, o A menos N, né? Que esse aqui é o AN, o Nzinho aqui. Como você tem aqui menos N, então esse cara aqui seria o A menos N, tá? Então demonstramos que o AN vai ser igual ao A menos N. O Bn é igual a 2 sobre o período integral ao longo do período de f de x, seno de n ômega 0 x dx. Tá? Agora, se você botar um menos aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Se você botar o menos aqui, aí complica, né? Se você botar um menos aqui, você tem que botar um menos aqui do lado de fora. Porque o seno de θ é igual a menos o seno de menos θ. Tá? Beleza? Ou seja, se esse aqui é o Bn, isso significa que o Bn vai ser igual a menos B menos N. Todos viram isso? Acompanharam todos? Bom, para que eu fiz isso? Porque agora eu vou pegar aqui, no lugar do AN, o CN barra é igual ao meio de AN mais IBN. Lembra disso? Mas eu posso substituir esse cara aqui por esse cara aqui, ó. Que o AN é igual ao A menos N, tá? E eu posso substituir o BN por menos B menos N, concorda?
Posso ou não posso? Tá? Porque nós vimos que o AN é igual ao A menos N. E o BN vai ser igual a menos B menos N. Tá? Então, se o CN barra é meio de AN mais IBN, eu vou substituir no lugar do AN, eu vou colocar o A menos N, e no lugar do BN, eu vou colocar menos B menos N. Ou seja, quem é esse cara aqui? Lembrando que o CN era igual a quê? Até esqueci. O CN era igual a meio de AN menos IBN. Lembra disso? E o CN barra é igual a meio de AN mais IBN. Tá? Lembra disso? Tá? Ou seja, isso aqui nada mais é do que o C menos N. O C menos N. Tá? Provamos que o CN barra é igual ao C menos N. Beleza? E aí, eu posso escrever a nossa expansão de série de Fourier da forma somatório de n variando de 1 até n, até infinito, de Cn elevado a n ômega zero x, e aqui no lugar de C barra, porque era C barra aqui, eu vou colocar C menos n, tá? E elevado a menos in ômega zero x, tá? E aí, eu posso pegar isso tudo aqui, em vez de, em vez de fazer o somatório de n variando de 1 até infinito, eu fazer o somatório dos números inteiros, tirando zero, tá? Tirando zero. De Cn é elevado a n ômega zero x. Entenderam isso aqui? Por que que isso aqui é igual? Que o outro era somatório de n variando de 1 até infinito, Cn é elevado a n ômega zero x, mais menos n é elevado a menos n ômega zero x. Somando de n a 1, de n infinito. Mas se eu somar ao longo de todos os números inteiros, tirando zero, tá? Por isso que tem esse asterisco aqui, ó, os números inteiros tirando zero, eu posso grupar e fazer o somatório em Cn é elevado a n ômega zero x. Enxergaram isso? Tá? Beleza, né? E aí chegamos a esse resultado interessante, ó. Veja que na expansão em série de Fourier na forma trigonométrica, você tem um cosseno, você tem um seno, a coisa fica muito mais simples, né? Porque agora você tem somatório ao longo dos números inteiros tirando zero, de Cn é elevado a n ômega zero x, tá? Agora precisamos saber quem é o Cn, né? Como é que a gente calcula o Cn? Lembrando que o Cn é meio de AN menos IBN, substituindo aqui o AN, né? Isso aqui é o AN, originalmente, e o BN é isso tudo aqui, né? Podemos colocar todo mundo sobre o mesmo símbolo de integral, sob o mesmo símbolo de integral, né? E botando f de x em evidência, o Cn vai ser igual a 1 sobre período, integral ao longo do período de f de x, cosseno de n ômega zero x menos i seno de n ômega zero x dx, tá? E isso aqui nada mais é do que o quê? O que é isso aqui? Isso aqui é elevada a menos in ômega zero x. Então tá aqui o Cn, tá? Agora você só tem que calcular um coeficiente só. Na forma trigonométrica, você tem que calcular o AN e o BN, tá?
Lembre que o primeiro, lá na nossa expansão trigonométrica, você tinha o a zero sobre 2 aqui, né? Que a gente ainda não considerou. O a zero sobre 2, tá? Onde o a zero é 2 sobre período, integral ao longo do período de f de x dx. Então vamos chamar esse cara de C0. Vamos chamar esse cara de C0. C0 vai ser o a zero sobre 2, que vai ser meio de 2 sobre período, integral ao longo do período de f de x dx. Esse aqui nada mais é do que o nosso a zero, né? Voltando lá atrás, ó, para vocês verem que eu não estou mentindo, está aqui o a zero, ó, na série trigonométrica. A zero é 2 sobre período integral ao longo do período de f de x dx. Aí podemos cortar esse 2 com esse 2, portanto, o C0 vai ser igual a 1 sobre período integral ao longo do período de f de x dx. Tá? Então, a série de Fourier completa vai ser dada por f de x igual a C0, somatório ao longo dos números inteiros, tirando o zero, de Cn é elevado a In ômega 0x. Bem mais simples. Aí, observe que, observe que a gente agora pode incluir, jogar esse cara aqui para dentro do somatório e aí integrar ao longo de todos os números inteiros. Tá? Ou seja, f de x vai ser igual a somatório ao longo de todos os números inteiros de Cn é elevado a In ômega 0x. Que quando o n for igual a zero, tá? O que vai dar? Vai dar C0, né? Vezes E elevado a zero. Vai dar o nosso C0. A Sara enxergou, hein? A Sara enxergou, tá? Olha que maravilha, que beleza, hein? Tá? E o Cn, como já tínhamos visto, vai ser igual a 1 sobre o período integral ao longo do período de f de x é elevado a menos In ômega 0x dx. N pertencente aos números inteiros, tá? Então vocês estão apresentados aqui a expansão em série de Fourier, né, na forma exponencial ou complexa, tá bom? Deixa eu ver quem chegou aí. É, Carlos chegou atrasado. É, 8h10? Deixa eu ver quem mais chegou aí. Chegou que hora? 8. Não, peraí, eu fiz a chamada 8h10. Você chegou depois que eu fiz a chamada. Foi 8h10, não. Ah. Hã? Não, tô dizendo. Você está estragando a minha gravação, na brincadeira, sabe? Eu fiz a chamada 8h10. Quando deu 8h10 aqui, eu fiz a chamada e ele estava aqui. Ele chegou depois. Você chegou depois também. Marcel. Não, 8h10. Marcos também. Marcos Victor Borges. Mas alguém chegou aí? Não respondeu a chamada. Transformada de Fourier. Olha só, a transformada de Fourier é uma ferramenta que quebra uma função ou sinal em representações alternativas da mesma função. A situação mais comum é usar a transformada de Fourier para mudar o domínio do domínio do tempo para o domínio da frequência e vice-versa, tá? Então tá aqui transformada de Fourier com a função f do t. Eu senti o barulhinho, mas eu pensei que era. Ih, rapaz, tá cheio de gente aqui. Vitória.
Ô, Vitória, tudo bem? Oi, professor. Tá me ouvindo? Tô, tô. Bom dia. É que você tem várias entradas aqui, eu vou. Bom, tudo bem. É, beleza? E é isso que vocês estão usando lá no TechPlot, tá? Vocês calcularam transformada de Fourier com certeza em cálculo 4, não foi? Vocês viram transformada de Fourier? Cálculo 4, né? E vocês fizeram isso analiticamente. Ou seja, você tem a função, você integrava ali e calculava a transformada de Fourier. O que que acontece, por exemplo, quando você não tem a função, mas você tem pontos discretos, que é o que vocês têm lá no projeto, né? Você tem o deslocamento do corpo, você não tem uma expressão analítica para aquele deslocamento, tá? Você tem os pontos que o programinha foi e calculou, tá? Então a ideia aqui é a gente discutir a transformada discreta de Fourier, a versão discreta, que é o que vocês estão fazendo lá. E o FFT, inclusive Fast Fourier Transform, nada mais é que um algoritmo otimizado para você calcular a transformada discreta de Fourier, tá? Então, a transformada de Fourier você utiliza para funções analíticas, né? E quando você tem a função em pontos discretas, você usa a versão transformada discreta de Fourier, tá? E o FFT nada mais é que um algoritmo otimizado, tá? Porque se você for implementar diretamente a transformada Fourier discreta, pode se tornar proibitivo, tá? Ou seja, você vai demorar muito tempo, tá? Quer ver, digamos que você tenha, sei lá, no caso de vocês aí, vocês têm 300 mil, 400 mil pontos, imagina, tá? 400 mil pontos. Para você calcular diretamente a transformada de Fourier, você não vai conseguir, tá? Vai tomar um tempo violento. Ou seja, o que você vai fazer, quantidade de cálculos que você vai fazer vai ser de 400 mil ao quadrado. 400 mil ao quadrado. Tá? É muita conta. O computador brasileiro não consegue fazer isso. Tá? O FFT é um algoritmo otimizado, tá? Para você calcular a transformada de Fourier discreta. Tá? Temos aqui a transformada inversa, né? Aqui nós temos a transformada inversa de Fourier. Então, a transformada direta de Fourier, G ômega, vai ser igual a 1 sobre 2π, integral de menos infinito a infinito de f de t é elevado a menos i ômega t dt. E a transformada inversa, que vai te dar a função no limite do tempo, vai ser igual a 1 sobre 2π, integral de menos infinito a infinito de g ômega é elevado a i ômega t d ômega. Beleza? Então, por exemplo, você tem uma função pulso, né? Se você tem uma função pulso, certo? Se você calcular a transformada de Fourier, você vai obter alguma coisa como isso aqui, tá? Já chegaram a calcular a transformada de Fourier? Nunca calcularam? Então, o que a transformada de Fourier faz é quebrar teu sinal irregular, né? Teu sinal irregular periódico nas suas componentes, em centos de por cento, tá? Então, ele pega essa função aqui, ó, essa função periódica irregular, e quebra em componentes harmônicas, tá? E aí o que você vai obter no domínio da frequência é isso aqui. Conhece isso aqui, né? Pelo menos o pessoal que já fez o projeto, é isso que você vai obter, tá? Resposta no domínio da frequência. Isso aqui falta. Qual é o seu nome mesmo? Marcos Veras Fernandes. Beleza? Então, por exemplo,
Está aqui a versão da transformada de Fourier discreta. Tá legal? Então, x de k igual a 1 sobre n, onde n é o número de pontos. No caso de vocês era 300 mil, né? Ou 400 mil pontos. Somatório de n variando de 0 até n menos 1. Xn é elevado a menos ik 2πn sobre n maiúsculo. Tá? Essa é a versão discreta da transformada de Fourier. Então, se você tem a tua função ela é discreta, que nem no caso do programa, que vocês não têm o deslocamento do corpo, você obtém pontos, né? Você vai ter que fazer esse somatório aqui, ó. Para cada valor, para cada valor de k aqui no domínio da frequência, né? Você vai ter resposta aqui no domínio da frequência em função do índice k. Para você obter cada um desses pontinhos aqui no domínio da frequência, você vai ter que fazer esse somatório aqui, ó. Então, imagina, tá? No domínio da frequência, você vai ter 300 pontos. Então, para cada um deles, você vai ter que fazer um somatório de n variando de 0 até 300 pontos. Enxergaram a dificuldade de você fazer isso? Você chegar a implementar e tentar fazer direto? Tá? Entenderam a dificuldade? Tá? Então, por exemplo, você tem uma função contínua, né? Se você tem uma função analítica, melhor dizendo, tá? E você quer calcular, você pode, por exemplo, calcular a transformada de Fourier numericamente, né? Aí você discretiza a função, você discretiza a função em pontos, tá? E calcula a transformada discreta de Fourier, para você obter a transformada discreta de Fourier, tá? Beleza? Que às vezes não é tão. Às vezes você nem consegue, né? Não é toda função que você consegue calcular a transformada de Fourier, tá? Às vezes pode ter que você cair em integrais ali que você não consegue resolver, tá? É uma forma de você contornar essa dificuldade é você calcular numericamente. Você discretiza a tua função analítica em pontos, calcula transformada discreta de Fourier, tá? O FFT, pessoal, como eu já falei para vocês, é um algoritmo eficiente. Significa Fast Fourier Transform, tá? Então, se você for implementar direto aquele somatório lá, você vai ter que fazer n ao quadrado multiplicações e o mesmo número de somas, tá? Ou seja, imagina 300 mil pontos elevado ao quadrado, tá? Então, 300 mil é 3 vezes 10 a quinta elevado ao quadrado vai dar 9 vezes 10 a 10. 10 a 10. Quantidade de conta que você vai ter que fazer. É muito proibitivo. Mas o FFT reduz isso aí violentamente. O número de contas que você faz com o FFT é de n vezes o logaritmo de 2n. Tá? Então, por exemplo, se n é 3 vezes 10 a quinta, né? 3 vezes 10 a quinta, 6 vezes 10 a quinta, o logaritmo disso aí vai dar 5 alguma coisa. Tá? 5 alguma coisa vezes 300 mil. Diminuiu violentamente. Seria 15 vezes 10 a quinta, somas e multiplicações. Né? 15 vezes 10 a quinta. No caso do FFT, o que eu estou falando? Isso, no caso do FFT, seria 15 vezes 10 a quinta. No caso de você implementar diretamente lá a transformada discreta de Fourier, o número de produtos e somas que você vai ter que fazer é de 9 vezes 10 a 10. Tá? Então, compare 10 a 10, alguma coisa de 10 a 10, com 10 a 15. A diferença é grande. É bastante grande. Tá legal? É por isso que vocês conseguem, né? Vocês conseguem rapidamente, calcula violentamente, né?
bem rápido, a transformada de Gauss em Fourier. Tá? Como é que ele faz isso? Duas coisas que ele identifica, tá? Ele identificou, veja que aqui, ó, a transformada, a transformada de Fourier, f de k igual a somatório de n variando de 0 até n menos 1, de fn é elevado a menos j, esse j é raiz de menos 1, tá? 2π sobre n vezes k. N vezes k, tá? Aí ele percebeu o seguinte, pô, esse n vezes k é igual várias vezes. Por exemplo, se n vezes k for 24, quantos desses termos vão aparecer no teu somatório? Tá? Por exemplo, n igual a 8, k igual a 3, 24. N igual a 3, k igual a 8, 24. Vai dar igual, é o mesmo termo. N igual a 4 e k igual a 6, 24. Ou N igual a 6, k igual a 4 e assim por diante. Ou seja, esse termo ele se repete várias vezes. Tá? Então, a transformada discreta Fourier calcula uma vez só. Você calcula uma vez só esse termo e vê quantas vezes ele aparece. Entendeu? E além disso, essa função aqui, ela é periódica, tá? Com apenas n termos diferentes, tá? Então você implementando isso aí, tá? Percebendo que n vezes k aparece várias vezes, repetidas vezes, ou seja, basta você calcular uma e você ver quantas vezes ele aparece e você identificar que aquele termo lá é periódico com apenas n termos diferentes, você consegue reduzir drasticamente a quantidade de cálculo, tá? E é isso que vocês usam lá no TechPlot, tá bom? Bom, pessoal, eu fiz um exemplo aqui. Eu peguei aqui uma função periódica irregular, né? Tá ela aqui, ó. Eu construí essa função periódica irregular, tá? Fazendo um somatório aqui de senos, né? Não coloquei cosseno, mas tudo bem, seno. Aqui você tem 2 seno de 2π ômega 2πf, né? Isso aqui é o f, isso aqui é a frequência, né? Na verdade, você teria 2πf vezes tempo, tá? Então aqui você tem 2 seno de 2πft, o f, a frequência igual a 10. Aqui 4 seno de 2π40t, frequência igual a 40. Mais 5 seno de 2π20t, tá? Mais 3 seno de 2π30t, mais seno de 2π50t, tá? E aí o resultado disso, isso aí você pode implementar facilmente lá no Python, você consegue fazer isso. Você consegue gerar essa função periódica irregular, tá? Aí para mostrar para vocês que o FFT realmente funciona, tá? Eu calculei, calculei a transformada discreta de Fourier desse sinal. E olha o que eu obtive aqui embaixo. Isso aqui é no domínio do tempo. E aqui você tem no domínio da frequência. Tá? Então veja que aqui, ó, você tem a primeira frequência é 10. Então tá aqui, ó. Tá 10 aqui, ó. Tá vendo? Amplitude 2. Tá aqui a amplitude aqui 2. Ele já te dá a amplitude da componente e a frequência. Tá? Infelizmente, o teclado ele tem uma certa dificuldadezinha, que na verdade o que está aparecendo lá é a amplitude vezes o número de pontos que você está fazendo. Então, para você realmente obter a amplitude, aí você tem que dividir por N. Tá? Aliás, multiplicar por 2 e dividir por N, o número de pontos. Como a gente está truncando, né, na hora de fazer o FFT, a gente não sabe exatamente o número de pontos. Tá? Então, TechPlot ele precisa corrigir esse defeito dele. A segunda frequência, vamos ver, 20. Segunda frequência 20 com amplitude 5. Olha o que deu aqui a transformada de Fourier. Frequência 20, amplitude 5, viu? Ele separa realmente, tá? Ele pega aquele sinal periódico irregular e quebra em componentes. Tá? Vamos lá, próxima frequência, 30
30 Hz, tá? Amplitude 3, ó. Tá aqui, ó, 30 Hz em amplitude 3. A próxima frequência 40. 40 com amplitude 4. Tá? Tá aqui, ó. 40, amplitude 4. Tá? E a última é 50. Frequência 50 Hz com amplitude 1. Tá aqui, ó. 50 Hz com amplitude 1. Beleza, pessoal? Então, por exemplo, vocês têm aquela deslocamento do corpo. Se ele for harmônico, quantas frequências você vai ter se o sinal for harmônico? Uma. Mas se ele for irregular, opa, tem mais uma frequência aí, entendeu? E aí você consegue enxergar os sinais, as componentes harmônicas, quando você calcula a transformada de Fourier, você separa as componentes harmônicas que estão influenciando o teu sinal, tá? É, e aí, no caso de vocês são capazes de observar dois picos, tá? Um é a frequência de emissão de voz, tá? E o outro pico é a frequência natural, tá? Então, a transformada de Fourier ela consegue capturar essas duas frequências que estão afetando lá o deslocamento do ponto, tá? Beleza, pessoal? Clareou alguma coisa? Só isso aqui não vai cair na prova, tá? Isso aqui não cai na prova. O outro dia, opa, beleza. Não vai cair, não. Tá? É só, como vocês estão trabalhando lá no projetinho com o FFT, isso faz parte da emenda, né? Queria dar uma clareada aí, nossa, tá bom? Exercício, exercício que foi, eu solicitei a vocês que fizessem na aula passada, tá? Alguém fez aí? Oba, beleza. Mariana. Resolver numericamente o problema da difusão de calor ao longo de um fio de cobre com difusividade térmica 1,14 centímetro quadrado por segundo, de comprimento, fio de cobre de comprimento unitário, representado matematicamente o problema pela equação da difusão. Tá? Temos aqui a equação da difusão. Temos aqui a condição de contorno em x igual a zero do tipo Neumann, né? Você conhece a derivada em x igual a zero. E você conhece o valor da função em x igual a 1 com condição de contorno de Dirichlet, tá? Obtenha a solução do estado estacionário utilizando o método SOR, tá? Então, como é que a gente faz? Então, está aqui o esquema numérico aqui do SOR. Então, vamos cortar o x ao quadrado, aplicar a propriedade distributiva. A primeira coisa que você tem que fazer, tá? É obter a forma programável. Você tem aqui a forma compacta, tá? Para você programar, você não programa isso aí. Você tem que botar na forma programável, tá? E para isso você tem que aqui aplicar a propriedade distributiva. Está aqui, ó, propriedade distributiva, propriedade distributiva. Então você vai obter Ex menos 1 vezes φjn mais 1, onde o Ex é o operador de locamento espacial, tá? Você vai obter também menos Ex menos 1 φjn. Quando você fizer aplicar a propriedade distributiva, você vai obter também 2 sobre ômega φ jn mais 1 e 2 sobre ômega φ jn, tá? Do lado direito. Então, eu simplesmente repetir. O Ex menos 1, ele vai modificar o J, tá? Tome cuidado, o pessoal chega na prova e altera o N, não é? Isso aí é operador de locamento espacial, tá? Então, o Ex menos 1 φ jn mais 1 vai ser φ j menos 1 n mais 1, tá? O Ex menos 1 φ jn é o φ j menos 1 n. Aqui repete, né? Repete esse cara aqui, repete tudo. Beleza? Tranquilo? Aí você enxerga aqui, ó. Dá para você cortar esse cara com esse cara aqui, ó. Já simplifica, tá? E aí vai sobrar isso aqui. Mas você tem que resolver para φj mais 1.
Que você conhece as propriedades no instante n, no ponto j, você quer calcular as propriedades no Jn mais um, no tempo seguinte, tá? Então, vamos pegar esse cara aqui, ó, jogar para a esquerda, vamos jogar para a esquerda, vamos jogar esse cara aqui para a esquerda. E aí ficaremos com isso aqui, ó. Menos 2 sobre ômega Fjn mais um menos 2 Fjn mais Fj mais um n, menos Fj menos um n mais um menos 2 sobre ômega Fjn. Tá? Agora, eu quero desaparecer com esse menos 2 sobre ômega. Para fazer isso, eu vou multiplicar por menos ômega sobre 2. E aí você vai chegar nisso aqui, ó. Ou seja, no lado esquerdo você vai ficar com Fjn mais um igual a ômega sobre 2 menos 2 Fjn mais Fj mais um n, mais ômega sobre 2 Fj menos um n mais um mais Fjn. Agora, esse cara aqui, podemos colocar o ômega sobre 2 em evidência. Ficaremos com ômega sobre 2, Fj menos um n mais um menos 2 Fjn mais Fj mais um n, tá? E esse Fj, eu coloco ele aqui, tá? Então, essa aqui, pessoal, é a forma programável. Primeira coisa que você tem que fazer nesse exercício aí, é ter a forma programável. A segunda coisa é calcular o fator de relaxação ótimo, tá? Ou seja, ômega ótimo vai ser igual a 2 sobre P2, 1 menos raiz quadrada de 1 menos P2, onde P é cosseno de π sobre M mais 1. Quanto vale o M? Quanto vale o M? Hã? 3? Será que ele está certo? Sim. Pontos interiores da malha. Espero que ninguém erre isso aí na prova, tá? Então você tem aqui, ó, esse aqui é ponto interior, esse aqui é ponto interior, que você só vai aplicar o solver nos pontos interiores da malha. Tá legal? Na fronteira você conhece as propriedades por condição de contorno, tá? Então M é igual a 3. Tá? M mais 1 vai ser igual a 4, vai ficar cosseno de π sobre 4. Então P vai ser igual a cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. O ômega ótico, basta você substituir o P aqui, ó. Tá? Então, substituindo, o ômega ótico vai ser igual a 4 vezes 1 menos raiz de 2 sobre 2, ou seja, ômega ótimo igual a 0,1716. Tá? Eu botei 4 casas decimais só para manter uma boa precisão, tá? Para diminuir o grego. Substituindo aqui, ó, no ômega, então temos aqui a forma programável com ômega ótimo calculado, ou seja, Fjn mais 1 vai ser igual a Fjn, ômega sobre 2, que é 0,5858, Fj menos 8 mais 1, menos 2 Fjn mais Fj mais 1 n. Beleza? Aí, essa questão tem uma pegadinha, tá? Da condição de contorno, em x igual a zero, você tem que derroter rho x em x igual a zero igual a menos 100k Kelvin por metro, né? E aí você vai ter que fazer uma aproximação forward, tá? Ou seja, esse aqui é o ponto 1, esse aqui é o ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Então, T2 menos T1 dividido por ΔX vai ser igual a menos 100. Logo, realmente, quem a gente quer calcular é o T1. T1N mais 1 vai ser igual a T2N mais 1 mais 100 ΔX. O ΔX é sobre 4, né? 0,25. Portanto, T1N mais 1 vai ser igual a T2N mais 1 mais 25. Então, quando você for calcular, veja que aqui é a condição de contorno. Aqui é a condição de contorno de Dirichlet. E aqui é a condição de contorno Neumann, tipo Neumann, tá? Veja que quando você for calcular esse cara aqui, ó, você vai precisar desse cara aqui, que você não tem. Você vai precisar desse cara aqui, e você vai precisar desse cara aqui.
tá? Então tem uma dificuldadezinha aqui, né? Porque esse cara aqui, ó, você não tem. Esse aqui você não tem. Mas você sabe. Então, ó, T2, que é esse cara aqui, T2N mais um, que é esse cara aqui, vai ser igual a T2N mais 0,5858, T1N mais um, T1N mais um, que é esse? Menos 2T2N mais T3N, tá? Mas você sabe que o T1N mais um, da condição de contorno, vai ser igual a T2N mais um mais 25. Aí você pega esse cara aqui, ó, substitui aqui, e aí resolve para T2N. Entendeu? Então, combinando essas duas equações aqui, ó, você vai ter uma expressãozinha para T2 N mais um, tá? Você vai pegar. Oi, fala. Pode repetir. Verdade. Fala. É porque você discretizou em 5 pontos, domínio unitário, então você tem 4 intervalos, entendeu? É o número de intervalos, né? 1 sobre 4. Então, substituindo esse T1N mais um, ó, substituindo aqui, você vai ter T2N mais um. Você joga para o lado esquerdo, você vai ter uma expressão para T2N mais um. Isso na primeira coluna. Aí você vai para essa aqui, aí o restante, normal, tá? Aí você vem, uma vez que você calculou esse, aí você vem calcular esse, aí você vem aqui calcular esse. Quando você for calcular esse cara aqui de novo, você vai ter que usar isso aqui. Beleza? Sara tá com dúvida. Não? Todos entenderam? Beleza, beleza. Era uma questão boa para a prova, hein? Não era uma questão, era uma questão, porque agora você já sabe resolver. Agora perdeu a graça. Mas era uma questão boa para a prova. Beleza, senhores. Então, fazer o seguinte, que horas? Deixa eu ver, olha. 9, 8. Só, a Mariana, você acertou isso aí? Beleza, você fez. Só dois fizeram. Você nem viu a aula passada, né? Você viu a aula passada? Né? Então, vamos ao exercício da aula que vem, tá? Exercício da próxima aula, tá? O Iago, conseguiu resolver a questão? Pedi para resolver na semana? Não, passada. Beleza. Esse exercício aqui será discutido na próxima aula, tá? Resolver numericamente o problema da difusão de calor ao longo de um fio de cobre, parecido, né? Difusividade térmica 1,14 centímetro quadrado por segundo, comprimento unitário, tudo representado aqui. Temos aqui a equação da difusão, condição de contorno de Dirichlet em x igual a zero, condição de contorno de Dirichlet em x igual a 1 e condição inicial, tá? Ele quer que você use esse esquema numérico, não é o SOR, tá? Não é o SOR. Então, eu gostaria que vocês tentassem resolver isso aí, tá? E nós vamos nos despedir aqui dos nossos amigos aqui do YouTube. Tentem fazer esse exercício aí, tá? Na semana que vem eu vou apresentar a solução, tá? Então, hoje é quarta, né? Minha vontade de que hoje fosse sexta-feira é tão grande que até sexta-feira, tá? Tchau, pessoal. Tchau.